Bom dia, bom domingo, um final de semana feliz para todos nós. Bom dia, nosso convidado Felipe Mascarenhas, meu primo. Estou brincando, gente. Bom dia, bom dia. Que alegria estar aqui. Rafinha, nosso Rafa Ludoff, bom dia, querido. Feliz dia também, minha amiga Cris, meu amigo Felipe e a todos e todas que participam hoje conosco. E vocês já estão participando, viu? Estou olhando aqui no chat, Juco Tolo, chega rapidinho, ó. Nosso apoio aí do chat, né? O pessoal do Move, gente, fica aqui no chat, fica ajudando nas perguntas e nos comentários. Que bom tê-la aqui, Ju, Ana Maria, aqui de Paulista, de Pernambuco. Paz, ela está dizendo paz e luz. Bom dia, paz e luz. Olha o Murilo aqui também, nosso querido, bom dia. O pessoal está a posto já, gente. Nós queremos agradecer à Rai TV por essa oportunidade, né, dessas 1h30, agora estendemos, né, vamos até 10h30, que nos é ofertado, né, para trazer esse tema tão importante, em defesa da vida animal. Hoje com o tema 8, episódio 8, o dever sagrado de cuidar dos animais. E esses dois queridos da turminha do MOVE, Movimento pela Ética Animal Espírita, vai estar aqui com a gente para bater esse papo, tirar as dúvidas, né, comentar sobre essa questão tão importante que a gente estava comentando no backstage, até eu e Felipe, meu primo, de brincadeira, como está sendo mais disseminado, né, essa questão. Hoje mesmo vai ter uma palestra às 19 horas no Centro Espírita Redenção de Araraquara, São Paulo, que vai ser transmitida, né, online, vocês podem assistir no YouTube, Facebook deles, Animal e Mediunidade, com a doutora Irvênia Prado, que é uma sumidade no assunto, já tem muita literatura, né, amiga também do MOVE, então é já uma dica para o finalzinho aí do domingo, né. Mas, gente, vamos trabalhar, vamos fazer a descrição de imagem para os nossos amigos que fazem uso desse recurso, né. Então, nós estamos em 3 na tela, 2 acima e 1 abaixo. Acima, à sua esquerda, é o nosso convidado Felipe Mascarenhas, do MOVE também. Ele é um rapaz moreno, ele tem os cabelos castanhos, baixinhos, usa barba e bigode, usa óculos com armação discreta. Ele está vestindo uma camiseta branca do MOVE. Hoje está todo mundo uniformizado aqui. E atrás dele tem um estante com livros. À sua direita, ainda acima, o Rafael Ludoff, um rapaz de pele clara, ele tem os cabelos castanhos escuros, curtos também, usa um óculos quadrado com armação, veste uma camiseta preta do MOVE. Do lado dele tem uma estante de livros e atrás tem a imagem de São Francisco de Assis, que eu estou vendo lá no fundo. E aqui abaixo, centralizado, eu, Cris Mascarenhas, eu sou uma mulher de pele clara, cabelos louros, hoje eu uso rabo de cavalo, estou também com minha camisetinha do MOVE, aqui, e atrás de mim tem uma parede lilás e um quadro. O nosso plano de fundo é uma vista com um monte do lado direito, ao seu lado, ao meu lado, né, à sua direita, um monte, um horizonte, um entardecer, e do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, o meu direito, está a marquinha do MOVE e do programa Em Defesa da Vida Animal, que é aqui, ó, gente, que é desse opúsculo que o MOVE fez em parceria com a Federação Espírita Brasileira, com a FEB, né, que é por ele que a gente estuda, inclusive. Bom, eu vou convidar o meu amigo Felipe Mascarenhas para fazer a prece inicial e a gente começar o trabalho, começar a estudar. Pode ser, Vamos lá. Felipe? Claro, vamos lá. Agradecemos a Deus por essa manhã tão especial, pela oportunidade desse encontro. E agradecemos também a Francisco de Assis e aos benfeitores e benfeitoras espirituais que nos envolvem nesse momento, que nos irmanam nas vibrações, pedindo
que cada um de nós, em nossos lares, onde estivermos, nos sintamos acolhidos nessa vibração e possamos aqui compartilhar um pouco das lições que os benfeitores espirituais têm nos trazido sobre a urgência do nosso da transformação da nossa relação com os animais. Pedimos que todos eles também sejam envolvidos nessas vibrações, que essa luz que se derrama sobre o planeta envolva todos os seres, toda a criação, e que nessa manhã possamos aqui, em sintonia com esses benfeitores, em sintonia com Deus, com o nosso mestre e amigo Jesus, compartilhar, aprender juntos. Em nome de Deus, Jesus, nosso amigo e mestre, iniciamos o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Olha, então vamos aqui, né? A primeira mensagem que nós vamos tratar hoje, de Emmanuel, está, vamos ver onde, pelo Espírito Emmanuel, sobre os animais. É uma mensagem recebida pela FEB 2021, através de Francisco Cândido Xavier, foi editado. Então vamos lá, ele diz assim: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Doces mistérios da vida. Tudo a ver com os animais, né? Vamos começar por Rafa? Vamos! Essa é uma das minhas preferidas mensagens dos benfeitores. Eu acho que ela é muito completa. Emmanuel foi muito feliz em trazer essa lição para a gente. E para fazer realmente uma breve introdução, para depois passar para o meu amigo Mágica comentar também, eu gostaria de falar o seguinte, Cris. Quando a gente lê essa mensagem, a gente percebe que Emmanuel diz sobre essa obrigação sagrada, desse dever de amparar, e o próprio título da nossa live hoje é esse dever sagrado de cuidar. Ele não está querendo dizer, naquele sentido, de que temos um imperativo de dominação sobre os animais, de que os animais dependem absolutamente da nossa tutela para eles seguirem adiante na sua subsistência, no seu desenvolvimento evolutivo. Emmanuel já narra essa lição num contexto de antropoceno, num contexto onde a dominação humana se tornou de tal maneira no nosso planeta que temos sido a força geofísica destruidora em escala planetária, infelizmente. Então, nós alteramos as florestas, as savanas, os solos, os rios, os oceanos e até mesmo a atmosfera do planeta, seguindo essa lógica de dominação, de apropriação dos demais seres que coabitam conosco. E, claro, estamos num processo onde domesticamos inúmeras espécies animais e vegetais, seguindo essa lógica de dominação. Então, o cuidar aqui, o amparar aqui, não é nesse sentido, né? De que temos aí um dever, um imperativo de dominar esses animais, colocá-los sobre a nossa tutela e de cima para baixo dar aulas para eles, ensinar a eles, né? Dominar eles. Não é por aí. Temos, na verdade, muito o que aprender com esses nossos irmãos menores. Então, na verdade, está no sentido de cooperação, no sentido de coabitação, de convívio, de cuidado, de zelo, de respeito, no sentido realmente mais legítimo da solidariedade interespécies. Ou seja, temos algo a ensinar, temos muito a aprender, temos muito a cooperar e temos muito o que ser cooperado com eles. Então, é naquele convívio fraterno, né? Então, que a gente possa um pouquinho se desvincular dessa ideia de dominação, que tem sido tão prejudicial.
e foi ela que fez com que confinássemos tantos animais, domesticássemos tantos animais, especialmente aqueles mais dóceis, porque ofereciam menos resistência, e, portanto, nessa ideia de cima para baixo, de que somos superiores e melhores, acabamos infligindo muito sofrimento a esses animais. Apenas um preâmbulo, Mágica, porque essa mensagem é bem profunda, né? Eu quero falar um pouquinho mais sobre ela, mas paro por aqui e passo para vocês. É muito profunda, tem muito o que falar mesmo, né? E assim, é a especialidade de Emmanuel, né? Fazer isso. Ele pega um tema, um livro e resume numa frase. É incrível com o que pode extrair das mensagens dele, né? Então é isso mesmo, vamos batendo uma bolinha aqui. Vamos escutar meu primo Mascarenhas. Nossa, eu imaginei que o Rafa já ia começar justamente nesse sentido, porque é bem importante mesmo esse conceito de que esse cuidado, e usando a expressão que ele coloca ali, amparar, é bem nesse sentido mesmo. Não nessa perspectiva de dominação, de que nós temos que exercer algum papel nesse sentido, muito pelo contrário. O Espiritismo vai cada vez mais nos fazendo entender o nosso papel nessa longa trajetória evolutiva, nesse vasto entrelaçamento de vidas, de seres que constitui a nossa jornada aqui na Terra, e conforme nós vamos avançando, conforme nós estamos cada vez num degrau acima nessa escalada evolutiva, nós nos tornamos mais responsáveis. Sempre, estamos sempre nos tornando mais responsáveis, no sentido de viver em harmonia, viver solidariamente com todos os seres, com o planeta que nós habitamos, e não na contramão, não viver de forma predatória, né? De forma que nós exploremos o planeta, os seres, a natureza em si, como se nós fôssemos algo apartado delas, como se nós fôssemos separados, como se afetar, agredir a natureza, todos os seres, não fosse uma agressão a si mesmo, é uma agressão a nós mesmos. Tudo que nós geramos no planeta, que nós geramos nos outros seres, nós recebemos os choques de volta. E é claro que até esse raciocínio já é um raciocínio também que pode ser até um tanto egoísta, porque eu só vou pensar que não devo fazer isso ou que isso não vai fazer bem, porque se vai me fazer mal. Bom, a gente começa pensando assim, mas precisa avançar. Entender que é necessário esse amparo, esse cuidado, porque somos mais responsáveis e porque todos os seres merecem o amor, merecem a solidariedade, merecem o respeito. O primeiro Congremov tinha como tema uma pergunta que Jesus faz, e que ela é muito discutida, né, muitas vezes, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? A pergunta, né, que aquela pessoa faz para Jesus, quando fica naquela dúvida, né, quando querendo também entender, mas tudo bem, eu tenho que amar o meu próximo, mas quem é o meu próximo? Então, é preciso estender esses laços de afeto, esses laços de amor e cuidado nessa perspectiva a todos os seres. Entender que nessa longa rede, né, ou nessa longa malha em que nós entrelaçamos o fio da nossa vida com outros seres, nós vamos nos tornando um pouquinho mais responsáveis e, por isso, nos cabe o dever de respeito, de convivência harmônica, de descobrir novos caminhos para substituir aquilo que hoje talvez se considere impossível de avançar. Às vezes é justamente porque nos acomodamos em determinadas etapas, até mesmo do desenvolvimento científico, e aí precisamos avançar. Quantos anos se justificou a opressão aos animais,
a infligir sofrimento aos animais por por distorcimento, eu ia dizer, né? Mas assim, utilizando a própria teologia de forma distorcida, torcendo ela para que ela servisse aos interesses de quem queria, na verdade, manter um certo status, né, ou sem querer mudar determinados hábitos. Então, nós precisamos avançar. O Espiritismo nos proporciona uma visão belíssima nesse sentido do nosso cuidado, da nossa responsabilidade para com os nossos companheiros de evolução. Muito bom. E a quem muito é dado, né, Felipe? Muito será cobrado, né? Então a gente tem realmente essa responsabilidade de puxar, né, esse tema. Olha, a Patrícia está concordando com você, é verdade, Felipe. Até quando respeitamos a criação, muitas vezes é por conta dessa interpretação egocêntrica, o eu sempre à frente. Lembrando que o egoísmo, né, ele tem uma intenção positiva. Só que qual é o problema? É só para você, né? É uma intenção, ele quer tudo de bom, mas para ele, né? Em detrimento dos outros. Essa é a questão, né? Então, gente, Rafinha, quem é o próximo, Rafinha? Esse próximo que Jesus responde aí ao doutor da lei, está incluindo todo mundo? Toda a Então, criação? essa é muito Ou é fácil, né? só aquele que mora dentro da casa, aquele que vai até o quarteirão, aquele que é o da vila, né? Tinha essa dúvida, né? Os rabinos gastavam o dia todo com essas interpretações, que era o que eles faziam muito, né? E era uma coisa natural, assim. A gente sabe que viviam provocando Jesus, lógico, né? Se vestiam, os romanos de judeu se infiltravam ali. Mas a gente sabe que era uma prática rabínica. Eles passavam um dia querendo escutar de cada um o que achava daquele tema. Às vezes não chegava em canto nenhum, mas se discutia o tempo todo, né? Então essa era uma das discussões. Quem é o meu próximo? Vai até onde, né? Até quantos metros da minha casa? E a resposta de Jesus é com a parábola do bom samaritano. Belíssima parábola. Inclusive, temos uma interpretação dessa parábola por meio do Murilo, que já esteve aqui, né, nesse programa, onde ele inclui aí essa percepção ética para com os animais, estendendo a ideia de que o próximo não são só os seres humanos, mas também os nossos irmãos animais, os seres não humanos, nas suas posições variadas no planeta. Voltando à questão, porque Emmanuel diz o quê? Esse dever de amparar na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Então, quem são esses próximos, turma? A fase animal é uma fase imensa, inumerável. Nós somos uma espécie entre milhões de espécies animais, imprescindíveis à vida, com inteligências multifacetadas, com capacidades incríveis e muito diversificadas. É impressionante o tamanho da nossa ignorância perante a sabedoria dos animais e da vida como um todo. Somos aprendizes ainda de como coabitar aqui na Terra, e cada vez mais a ciência se surpreende quando vai estudando a vida aqui na Terra. Então, é impressionante como que as habilidades dos animais são inumeráveis, e nessa questão, essa questão é só um trecho da questão maior de Emmanuel. Emmanuel traz essas ideias dos atributos inumeráveis, da inteligência, do senso de maternidade, de paternidade, de solidariedade, que já há na fase animal. Então, quando Emmanuel diz amparar os animais nas suas posições variadas no planeta, ele está falando dessa universalidade de animais, que vão desde as esponjas do mar, os poríferos, até a fase animal humana, passa pelos oceanos, passa pelos animais que voam, que têm penas, que têm pelos, animais que rastejam, os répteis, os animais aquáticos, passam por uma série de animais silvestres, domesticados, animais de companhia, animais exóticos, por todas aquelas classificações que temos dado para
diferenciar e entender melhor quem são os animais. Então, claro, quando a gente fala em metragem, como disse a Cris, vai para o planeta inteiro, Cris, ó, circula o nosso planeta. E é muito bonito, turma. Olha, é tão lindo quando a gente vai conhecendo cada vez mais os animais, conhecendo, consequentemente, a nós mesmos, vai percebendo essas habilidades múltiplas, as funções ecossistêmicas dele na Terra. É impressionante a beleza da inteligência da vida aqui na Terra. É por isso que Emmanuel fala também, e o Mágico adora essa frase dele, que a natureza é o livro sublime onde a inteligência divina se manifesta. Palavras de Emmanuel também. Então a gente precisa enriquecer o nosso olhar, a nossa sapiência, a gente precisa perceber o outro nessas suas singularidades, nessas suas habilidades, nessas suas capacidades, nesses seus valores intrínsecos, divinos, que cada ser tem, sem aquela lógica de que somos superiores, de que somos melhores, de que somos mais inteligentes, sem aquela lógica da dominação que conversamos aqui no início. Quando a gente se esvazia dessa lógica, quando a gente se desvencilha desses entendimentos de dominação, esse outro, esse próximo, se revela muito mais sublime do que a gente imagina. Então, as posições variadas são imensas. Há muito o que amar ainda. Olha, e já já a gente vai estar entrando no Em Defesa da Vida pelo planeta, pela Terra. Então a gente já vai pensando aí que tem que estender aos animais, mas aos vegetais, aos minerais, a toda a criação, né? Como está dizendo aqui, olha, Dalva, ela está falando, Gandhi disse que tudo que vive é teu próximo, isso, exatamente, lindo, né? Sair do eu e entrar no nós. Muito bom, Dalva, muito obrigada. Um exercício talvez bom para a gente compreender isso, né? Assim, se conscientizar, se despertar na realidade, é a gente pensar que à frente da gente, tantos estão. É uma escadinha, né? Se temos esses seres que estão no processo de evolução atrás, muitos estão à frente. Nós vivemos num mundo de expiação e provas, que, conforme a classificação de Kardec, né, há muitas moradas na casa do Pai, 5 categorias, nós estamos na segunda. A gente está junto do mundo primitivo, gente. Olha o quanto tem para frente. Muito pouco para trás, né? Vou passar para você, meu amor. Muito pouco para trás, né? A gente está numa transição para a transição. Né, Rafinha? O que é que você acha disso? Sim, sim, eu só queria fazer uma complementação antes de passar para o Mágica, que sim, posições variadas no planeta, inumeráveis animais que são o nosso próximo, mas nós precisamos dar uma atenção especial, privilegiada aos animais sencientes, especialmente aqueles que estão na condição de usos humanos, para consumos diversos, entretenimento, alimentação, para aqueles animais utilizados em experimentações científicas, para aqueles que estão sendo mais explorados e cuja vida tem sido tão esvaziada. Então, nós temos as aves, especialmente as galinhas poedeiras, nós temos os bovinos, né, as vaquinhas, os bezerros, os porcos, né, os suínos. Então, nós precisamos dar uma atenção especial a esses animais. Não é fazer uma hierarquia aqui na nossa capacidade de amar e de cuidar, mas, diante da situação que estamos vivendo, precisamos dar atenção especial em busca da libertação desses animais que têm sofrido, como vocês vão ver nas questões próximas, horrores aqui na Terra devido aos nossos hábitos de consumo. Então, precisamos dar uma atenção especial a nessas grandes posições variadas de animais no planeta. Ótimo alerta. Felipe, você quer falar mais alguma coisa dessa questão, amor? Eu vou aproveitar esse comentário do Rafa, lembrar que quando nós convivemos dentro da nossa casa com os animais, né, com um cachorro, com um gato,
com outros animais que nós temos em casa. Nós criamos ali um vínculo, um afeto tão imenso, que eles passam a fazer parte da nossa convivência, da nossa família. Os animais, esses que o Rafa trouxe, eles sentem da mesma forma, eles têm a afetividade, eles têm, essa sociabilidade da mesma forma. Então, quando nós negamos esse amor, esse afeto, ou colocamos eles numa condição de poder serem explorados, maltratados, torturados de forma tão terrível, qual é a nossa, onde que nós nos sentimos, coerentes até com isso, né? São questões para nós refletirmos, para nós pensarmos aqui, porque, nas últimas décadas, especialmente, o nível de tortura que esses animais têm sido submetidos cresceu exponencialmente, alcançou índices inacreditáveis, de forma que, se nós formos olhar, Rafa, que antes de começar falou que teve dificuldade para dormir porque precisou assistir alguns vídeos para, Acabou de lacrimejar meus olhos aqui, lembrando disso. né, foi assistir os vídeos para montar a aula e, se nós tivermos coragem de olhar um vídeo com o que acontece com os animais, seja no confinamento, o Rafa aí que é especialista nisso, na exportação de animais vivos em navios, no momento do abate, em situações terríveis, é tão perturbador, que nos tira o equilíbrio. Então, como que nós vamos seguir essa orientação de Emmanuel se nós não nos dispusermos a mudar isso? Se nós não nos dispusermos a estender esses laços de afeto e o respeito, entendendo que esses animais sofrem, eles sentem, que essa dor repercute também vibratoriamente no planeta, repercute vibratoriamente nos ambientes, repercute na vida das pessoas também. As pessoas que trabalham com isso experimentam os maiores sofrimentos também. A gente poderia pensar, né, que muitas pessoas têm o seu trabalho e recebem, né, o seu sustento a partir daquela atividade, mas é uma atividade que é extremamente insalubre de vários pontos de vista. Do ponto de vista mental, do ponto de vista físico, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista para os animais. Isso se nós nos deslocarmos para o campo de observar o humano. Mas pensando que infligir dor ao próximo gera sempre dores em nós mesmos também. Então, é uma atividade, é uma ação que, em verdade, ela só gera malefícios em todas as direções. Então, nós precisamos avançar, precisamos pensar nisso, refletir. Essa sensibilidade para com os animais, olhar nos olhos, né? Desenvolver esse olhar nos olhos dos animais, que vai também desenvolvendo a nossa conexão, o nosso sentimento ali. Em geral, quando nós fazemos isso, nós vamos criando uma conexão ali com os animais. Então, vamos pensar sobre isso. Vamos avançar nesse ponto. Perfeita essa dica, né? Porque, olha, quando a gente olha nos olhos do animal, realmente, uma boa maneira de se estabelecer essa conexão, né? Essa técnica a gente faz com pessoas também, com gente, né? Quando a gente é um profissional, um coach, a gente tem essa técnica, a gente fala entrar em flow, entrar em sintonia, né? Formar aquele campo vibratório ali, e a gente faz a conexão
a primeira coisa é isso, né? Olhar nos olhos. E a gente vê tanta coisa, né? Que a pessoa não precisa nem falar mesmo. Os olhos falam, né? As expressões, a gente consegue identificar expressões neles, né? O Murilo está lembrando aqui que hoje é o dia de Halloween, ó, se celebra o Halloween no dia de hoje. Os animais vivenciam os piores filmes do horror diariamente. Para os animais, todo dia é Halloween. E assim, eu costumo sempre usar uma analogia, viu, Felipe, Rafa e amigos aqui, de quando a gente vê aquela bandeja de carne no supermercado, a gente não liga ao sofrimento, porque está ali um pedaço. Você pega, você vai no automatismo, que é o que Joana de Ângeles nos chama tanta atenção, né, hoje, da gente viver, assim, agir refletidamente, porque está nesse automatismo, não para pensar. Então, uma oportunidade de uma conversa dessa é justamente para despertar isso, porque no fundo a gente tem sim essa sensibilidade lá dentro, mas falta exercitar, falta olhar para, falta escutar, né? E às vezes isso dói, sim, como o Rafa agora que encheu, né, os olhos de lágrimas. Tem um amigo meu, por exemplo, que diz que não assiste o programa porque ele disse, não aguenta, não tem condições emocionais. Ele come carne, mas veja, já é algo dentro dele que incomoda. Então, olha só como isso, de alguma maneira, quando a gente traz o assunto, porque quando não se fala, você não está, né, pensando, mas quando traz o assunto, você começa a pensar e aos poucos vai despertando isso que já está dentro da gente, porque a gente passou, a gente estagiou, não tem como a gente não ignorar isso, essa conexão, esse passado da gente, né? A gente tem dentro da gente, sim, esse conteúdo. Pode falar, Felipe. Você quer comentar, né? Eu quero aproveitar aqui, eu acho que o Rafa abriu o microfone e também queria falar, mas especialmente sobre esse ponto, Cris. Esse ponto da dor, né? A gente passa, às vezes, por dores que são importantes para nós despertarmos para uma necessária transformação, para uma necessária mudança. Então, até eu tinha falado antes, eu vou mostrar aqui o livro, o Rafa vai gostar também, esse livro aqui, que eu mostrei antes, porque esse livro, A Vida dos Outros, Ética e Teologia da Libertação Animal, ele começa, a introdução do livro, a primeira frase do livro, propositalmente, é exatamente essa. A dor faz pensar, mas pensar dói. Pensar é verbo que tem dois sentidos. Pensar feridas é socorrer com a medicina e o curativo. É pensar a dor. E pensar é também refletir, socorrer a vida, sobretudo lá onde a vida dói. Por isso, ao mesmo tempo, pensar dói e pensar socorre a dor. Olha, dispor-se a pensar a ética e teologicamente significa, então, pensar a realidade para torná-la justa com um compromisso humano e divino. E aí segue. E aí segue. E aí, lá no final do livro, vai ter o livro é maravilhoso, não preciso nem dizer, né? Esse livro a gente já estudou várias vezes, falamos bastante sobre ele é maravilhoso. Fica aqui a dica para quem ainda não conhece. Mas ao final ele ainda vai trazer uma experiência de dor de um frei que se viu diante de uma tourada e a partir daquela experiência dolorosa de presenciar aquele sofrimento, ele realiza um processo de transformação. E aí eu queria falar isso, Cris, porque às vezes a gente pode ficar um pouco receoso de ver imagens que são muito dolorosas e chocantes, como essas que o Murilo falou, que é um verdadeiro filme de horror, mas só que é a realidade, porque isso pode, de repente, nos desestabilizar ou nos baixar a vibração, mas às vezes é necessário para que a gente transforme, para que a gente se modifique. Há pessoas que vão fazer uma mudança sem necessariamente isso, que se conscientiza por um simples despertar. Mas para muitos de nós, essa dor ela é importante para o nosso despertar. Eu posso dizer que comigo foi assim, quando eu lá em 2005, quando eu me tornei vegetariana, depois migrei para o veganismo, foi isso. Eu li o Missionários da Luz, que me impactou muito, e fiquei muito sensibilizado, mas ainda assim continuei. Mais algumas semanas ali, aquilo impactado, e aí essas coisas
da vida, que, né, que nós começamos a sintonizar e atraímos e somos atraídos para as circunstâncias, aí eu assisti o documentário A Carne é Fraca, já é um documentário até antigo já, mas ele foi marcante, assim, justamente para delimitar, bom, eu não quero, isso aqui eu não dou conta, isso foi chocante a ponto de entender, não, preciso mudar, não posso fazer parte disso, né, não posso fazer parte dessa circunstância. Então, às vezes, é importante a gente deixar que essas lágrimas corram para nos predispor a uma transformação. Normalmente a gente muda pela dor, né? Patrícia está dizendo, é urgente que as pessoas busquem a verdade, pois essas verdades foram sempre muito bem escondidas, ainda são, né? E olha que bonitinho, o Nilson aqui, ó, como carne, mas queria muito parar. Os animais são nossos irmãos menores, mas que às vezes se mostram bem mais superiores, né, do que nós. E Murilo está completando aqui, ignorar o sofrimento dos animais, sabendo que eles sofrem, já é praticar o mal. Quando a gente deixa de praticar o bem, né, Murilo, a gente já está realmente deixando que o mal se estabeleça, né? É um processo, né? Sem se agredir, a gente vai fazendo essa transformação, Nilson. Vamos lá, Nilson. Força. Fala, Rafinha, você quer comentar, né? Deixa eu fazer um momento de depoimento aqui. Eu tô bem sensível hoje, porque realmente ontem eu fiquei o dia todo, na verdade eu estou a semana toda preparando umas aulas, né, para um módulo de uma pós-graduação em Direito Animal, e um dos jogos de slides que eu tenho que montar é sobre o confinamento animal, as legislações pertinentes a isso, né? E ontem eu terminei mais ou menos 1h30 da manhã esses slides. Então eu tenho que passar ali pela legislação, pelas normativas que envolvem o confinamento de animais. E não consegui dormir depois disso, porque as imagens ficam vindo à mente. Então eu virava para cá, virava para lá, liguei a TV, fiz uma prece, coloquei uma música calma, minha esposa me ajudou um pouquinho a dormir, mesmo eu que já estou meio calejado com isso. Nossa, foi mais uma vez impactante, sabe? Parece que a gente não se acostuma e não deveríamos nos acostumar, isso é um bom sinal. Então, foi difícil dormir nesse sentido, porque independente das nossas escolhas de assistir ou não, o fato está ali para os animais, né? Então, nossa, aquelas imagens ficaram vindo à tona o tempo inteiro, mas depois passou. Então, assim, é muito importante que a gente conheça essa realidade, como a Patrícia disse. Muito importante. Eu não gosto de ficar narrando, é uma coisa minha, de não ficar narrando essa realidade, mas eu convido sempre as pessoas a assistirem, a conhecerem essa realidade que é escondida de nós. É Perfeito, escondida de Rafa. nós, né? Então, assim, quando a gente... Leon Denis tem uma frase linda que diz: quando a gente não pensa, estão pensando por nós. Mais ou menos assim. Porque há toda uma estrutura que esconde esse sofrimento dos animais, que naturaliza esse sofrimento dos animais. Então, se a gente ligar a TV, a gente vai ver propagandas ali, acessar a internet, vão ver propagandas de animais felizes, dançando, né? Vestidos com roupas coloridas, né? Mascarando uma realidade que lá no fundo a gente sabe. Então, a nossa conscientização passa pelo conhecimento desse fato, né, que é muito terrível para os animais. E isso conecta, Cris e Masca, com essa mensagem do Emmanuel que a gente está comentando. Estamos ainda na primeira, né? Vou tentar encerrá-la agora, Cris, para a gente passar para outra. Que Emmanuel diz o seguinte, que devemos estender até eles a nossa concepção de solidariedade. Todas as noções espíritas que aprendemos são as mesmas que vamos utilizar a favor dos animais. As mesmas noções de benevolência, de caridade, de perdão, a mesma força, a mesma energia, as mesmas virtudes, são essas que aprendemos que serão direcionadas, devem ser direcionadas para os animais. Então, a partir do momento que a gente não estende essas noções de solidariedade, é como se os animais estivessem fora das nossas noções espíritas.
estivessem fora do amor divino, como se estabelecêssemos um muro divisório limitando o amor de Deus, de Jesus, para esses animais. Isso não faz sentido, é um paradoxo. É pior que um paradoxo, é uma contradição. E então Emmanuel diz que, na verdade, essa é uma necessidade inerente à nossa própria evolução. Esse amparo, esse amor, esse respeito para com os animais é condição inerente à nossa evolução, ou seja, sem ela a gente não evolui, a gente estagna. E assim ele termina a mensagem, dizendo que se agindo assim, a gente descobriria os doces mistérios da vida e os segredos da evolução. Veja só onde estaríamos ou onde podemos chegar se tivéssemos escolhido uma vida em harmonia com a natureza. A gente tem dificuldade até de imaginar outros mundos, né? Outras sociabilidades que tivessem sido baseadas nesse respeito. O que seriam esses doces mistérios da vida, esses segredos da evolução? O que seria isso, né? Dá um estudo profundo o que seria isso. Mas, enfim, é condição inerente, não é mero mandamento de caridade para com os animais. É condição inerente ao meu próprio despertar de potencialidades divinas. Isso é verdade. Olha, tem a Débora aqui, vai ser sua aluna, viu? No Ah, que legal, Débora. IBNCE, Rafael, gostaria que tivéssemos mais aulas com você, tá? Lá. Esse material é para outra, não é para essa pós aí, É, não. né? Ela já está ansiosa. Uhum, E que Eliane, bom. né? Tudo que vive quer viver, mas parece que apenas os animais de companhia, preferencialmente, os comprados de raça, é quem merecem. Nós, da proteção animal, passamos diuturnamente por situações aflitivas. É verdade. E que delicadeza, né, de Rafa, quando ele traz esse depoimento. Obrigada, Rafinha. E às vezes é necessário se deparar com essas verdades para passar pela dor e para transformar, que a dor é transformadora, é um convite. Exatamente, tem que atender esse convite, né, Felipe Masca, meu primo. Mas a delicadeza do Rafa quando diz assim, olha, tá lá, estou avisando, vai lá, eu não vou mostrar, eu não vou. Né? Então, para quem tem medo, às vezes, do que está sendo trazido no programa, ou de ficar com medo de entrar em contato com essas verdades, né? Ninguém vai constranger, não tem nenhum tipo de constrangimento, de imposição, né? Ninguém querendo chocar, mas alertar realmente, porque o tema é urgente, né? Vamos passar para a próxima mensagem? Olha, de Neio Lúcio, olha que legal. Capítulo Conclusões do Pequeno Morto. Mensagem. Foi Chico Xavier que psicografou. E ele diz assim: não maltrate nem persiga os animais úteis ou inofensivos. É muito lamentável a atitude de todos aqueles que convertem a vida terrena num instrumento de perturbação e destruição para os mais fracos. Essa palavra até já saiu hoje aqui. Acho que foi Felipe, perturbação, né? Vamos começar por Felipe, dessa vez? Nossa, Quer falar alguma coisa antes, Rafa? Ou não? Não, você que tinha levantado o dedinho. É muito claro, né? E é assim, é bem interessante ver a mensagem, essa mensagem vindo de Neo Lúcio, e nós sabemos que Neo Lúcio era o senhor Arthur Joviano, que labutava na Fazenda Modelo. Então, olha que interessante, né? Ele vem trazer essa perspectiva da necessidade de não maltratar nem perseguir os animais. Olha que coisa, né? Então, ele que estava acostumado ali na lida também com os animais, e o Neo Lúcio tem mensagens maravilhosas sobre natureza, sobre os animais, e quem sabe, talvez até essa mensagem tenha sido psicografada lá mesmo na Fazenda Modelo, e então a gente vai vendo como são inúmeras mensagens. Essa, claro, mais uma vez, claro, não maltrate, nem persigas. É uma atitude lamentável, é muito lamentável converter a vida terrena num instrumento de perturbação e destruição. Então, o que nós temos feito
nesses últimos, especialmente nas últimas décadas, ao longo do século XX, final do século XIX, ao longo do século XX, esse início do século XXI, se não justamente converter a Terra e os outros seres nesse processo de destruição. Então, cada vez mais nós precisamos modificar, e é claro que essa mudança de hábito, ela vai passar por, nossa, são várias questões aí, a gente precisa mudar até mesmo a nossa relação econômica, a nossa economia precisa se voltar para considerar que não é aceitável que outros seres sejam maltratados, precisem passar por um processo de destruição para atender a determinados impositivos que, na verdade, geram mais desigualdade, que geram mais, que geram fome, inclusive. A gente pode pensar, né? Ah, mas está produzindo alimento. Em verdade, está produzindo para muito poucos. Está gerando, nesse processo, se for pensar estritamente numa questão energética, por exemplo, uma perda energética imensa, e ainda sem considerar essa questão do sentimento, do sentir dos animais. Então, além de ser uma devastação, um ataque, gerando perturbação e destruição, ainda é insustentável, mais esse fator ainda. Então, a gente vai vendo que vai faltando justificativa, vai faltando como a gente argumentar para a manutenção desses hábitos. E é claro que, assim, a gente vai falando aqui, a gente vai colocando pontos que podem ser até dolorosos, como a gente já falou para muitos de nós, mas é importante a gente ir pensando sobre isso para que a gente faça também uma transformação. Aproveito para comentar, Cris, tu falou antes ali, eu me lembrei assim, imagina se André Luiz pensasse assim, não vou poder descrever essas cenas aqui, por exemplo, de determinadas regiões espirituais, né, do umbral, regiões super dolorosas, não vou descrever esses cenários porque senão as pessoas vão ficar chocadas. Não vou contar sobre isso. Nós não teríamos quanta informação. Nós não saberíamos tantas realidades sobre a obsessão, sobre o vampirismo, sobre tantas outras questões, e, no entanto, os espíritos estão aí nos colocando, nos trazendo tudo isso. Porque nós precisamos adentrar esse conhecimento e deixar que ele também vá. Verdade. Tem que falar sobre, né? Exatamente. Fala um pouquinho, explica um pouquinho, Rafa, né? Porque, desculpa, Felipe, porque a gente tem pessoas que não são espíritas também, né? Que vão assistir a live sobre a perda energética, que você falou aí, a questão da perda energética. Cris, eu até me referia, não especificamente numa questão fluídica, mas numa questão até no sentido de que, quando se vai, por exemplo, para um animal, pensando assim, né, no boi, por exemplo, né, na vaca, é preciso, por exemplo, derrubar a floresta para que o animal possa pastar, para que ele vai consumir uma quantidade de água imensa. Isso. É nesse sentido, sabe? Uhum. Claro que vai ter também a questão fluídica, a questão vibratória, uhum. Isso também vai ter. Mas eu estava me referindo mais nesse sentido também. Então, nesse mecanismo, até energeticamente não é extremamente É insustentável. insustentável. Exato, perfeito. Rafinha. Essa questão mostra para a gente o diálogo entre os espíritos quando se referem aos animais. Foi algo que a gente descobriu quando fez o nosso catálogo de referências bibliográficas da ética animal espírita, que contém mais de 200 mensagens dos espíritos e que compõe agora o opúsculo, o livreto que a gente está estudando, que tem 54 mensagens dessas 200. Então, nós descobrimos uma intertextualidade, um diálogo muito estreito entre os espíritos quando tratam da relação humana com o mundo natural. Até as palavras eles repetem.
Então, o Ney Lúcio falou que lamentável, e Emmanuel, naquela resposta incrível da questão 129 do livro O Consolador, ele fala que é lamentável também o consumo de animais, é um erro de enormes consequências. Então, eles vão utilizando assim, um vocabulário muito parecido para dar ênfase a algo que precisa ser transformado. E Ney Lúcio fala aqui que é lamentável e fala da perturbação e da destruição dos seres mais fracos. Veja só, os seres mais consumidos pelos seres humanos foram selecionados por serem os mais dóceis, os que provocam menos resistência à intervenção humana. Ou seja, aproveitamos da vulnerabilidade, da fragilidade desses seres, com instrumentos de doma para domesticá-los e, portanto, utilizá-los ao nosso bel prazer nos variados tipos de consumo. Veja só, né, que situação. E existe uma questão lá em O Livro dos Espíritos, que é a questão 738, que vai falar da nossa fragilidade, da nossa vulnerabilidade. É a questão quando fala dos flagelos destruidores. Kardec pergunta sobre os flagelos destruidores, se não haveria outros modos, né, de Deus melhorar a humanidade. E aí os espíritos respondem que, olha, Deus emprega maneiras todos os dias para a evolução de vocês. E Deus deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal, pelo discernimento. É algo que estamos fazendo aqui. É errado infligir esse tipo de sofrimento aos animais. A gente está fazendo discernimento, conversando sobre esse tema. Mas os espíritos disseram, mas o homem, porém, ele não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna ser castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua própria fraqueza. Nós somos muito frágeis, muito vulneráveis também. Estamos vendo agora pela pandemia. O pequeno mensageiro invisível parou o mundo praticamente. Algo que ocorreu, talvez, lá nos mercados molhados da China, afetou o país inteiro. Olha como somos vulneráveis perante um micro-organismo invisível, devido à nossa criação, exploração e consumo dos animais não humanos. Mais uma pandemia surgiu. Então, essa frase aqui do Ney Lúcio, né, destruição dos seres mais fracos, demonstra também a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza diante da mãe natureza, e que os nossos desequilíbrios acabam demonstrando, né, o quanto somos frágeis ainda e como então devemos respeitar os demais seres. Então é assim, é lamentável, né? Temos sido instrumento de perturbação e precisamos mudar esse jogo. Precisamos realmente de uma nova relação com o mundo natural, pois senão as condições ficarão cada vez mais difíceis de habitabilidade aqui na Terra, né? E é muito gostoso fazer isso. É muito gostoso, é muito bonito quando a gente passa a respeitar os demais seres, né? Eu sei que tem questão de dor, que a gente falou aqui, de medo, de pavor, de ver as coisas. Depois que isso passa, a gente percebe, né, o quanto que algo mudou dentro de nós quando a gente desperta esse amor pelos demais seres. É claro, porque causa um incômodo, né? Então a gente se livra desse incômodo de estar submetendo os mais frágeis, né? Que é um ato de covardia, de uma certa maneira, né? Queria usar essa palavra, mas Ju está colocando aqui, ó, estou fazendo um curso sobre dietética e mudanças climáticas com a professora Sônia Felipe. E uma das coisas chocantes é o desperdício de proteínas vegetais na produção de proteínas animais. Olha só como isso é uma coisa que não tem volta, né? Como é insustentável para o planeta. Cris, E a Patrícia... nós alimentamos mais animais para serem consumidos do que pessoas no planeta. Pois é, não tem lógica, algo assim, que nenhum tipo de racionalidade consegue equacionar isso.
São 70 bilhões de animais terrestres, né, mortos por ano para consumo humano. Nós somos 7 bilhões de pessoas e estamos aí com bilhões de pessoas em situação de fome e de insegurança alimentar. Exato. Não, não tem, realmente. Não. Olha, e a Patrícia, perda de caloria, deixa eu colocar aqui, já coloquei, deixa eu colocar o dela. Perda de calorias. O animal consome muito mais calorias do que ele irá oferecer após abatido, exatamente. E Ju completa. Os rebanhos, em geral, consomem o equivalente a 42 quilos de comida para cada ser humano por dia. Né? Então, é isso. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Ou a gente passa para a próxima questão? Acho que avançamos, podemos Vamos avançar. avançar? Então vamos lá. Vamos para uma mensagem agora de André Luizo, trazido por Valdo Vieira. Conduta Espírita, ó, está no livro Conduta Espírita. Ele fala assim: esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. O André Luiz não alivia, não. Não é? Vamos, Não, Felipe, começar por tu. não. Ó, aliás, Cris, Nenhum deles alivia, né? Exato, Mas nenhum essa deles. aqui foi É assim, gente que Nenhum Felipe. Eu alivia, lembrei deles. de esqueci. tanta coisa aqui lendo essa mensagem em segundos que eu li. Agora eu fiquei aqui pensando. A gente às vezes fica com uns dedos assim para falar, né? A gente fica preocupado até. Os espíritos não, eles vão na ferida mesmo, eles não aliviam, não. É É verdade. isso, eles falam de forma muito clara, de forma direta, porque é preciso passar essa mensagem mesmo. É, Então, vê aqui, e que são mensagens que chegaram, né, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é André segura. Luiz falando, é Emmanuel falando, é Caio Isso, Lúcio, são, exato. Joana. são vários espíritos se manifestando e falando. É, ô, E ô, aqui, Felipe, diga. desculpa. Tem uma perguntinha aqui que eu acho que talvez seja melhor responder para entrar, né, na questão e vocês. Que é até interessante a pergunta dela. Ó. Sou protetora animal, tem 30 anos. Já tem uma questão onde nunca consegui uma resposta sobre os animais de estimação, cães e gatos. Posso tirar a carne deles, transformá-los em vegetarianos? Pergunta boa, né? Eu vou dar um depoimento em relação a algo que eu faço, enfim, há já bastante tempo, né? A gente tem um grupo de pessoas que se reúnem para comprar ração vegetariana. Ela, infelizmente, ainda não conheço uma vegana, mas a gente compra uma ração vegetariana e tem todas as vitaminas para isso para cães, né? Isso para cães. Então a gente tem disponível no mercado e especificamente essa que a gente compra, ela não é um preço assim diferente, muito. Ela não é um preço acima de uma ração comum, assim. Então é um preço bem acessível. Então tem essa possibilidade, sim, né? E é possível. Tem livros sobre o assunto. Então é bem tranquilo, assim, né? Em relação aos cães, pelo menos eu posso falar isso, assim, que é possível, tem disponível no mercado ração vegetariana. E é possível também outras estratégias, né. Não sei se o Rafa quer falar alguma coisa sobre isso também? Falar alguma coisa, Rafa? Sim, sim, sobre a pergunta dela, esses dias até a gente estava conversando sobre isso no grupo do MOVE, surgiu esse assunto lá no nosso grupo de WhatsApp. Realmente, para os cães, olha só, nem eu, nem o Máscara, nem a Cris somos veterinários especialistas em nutrologia de animais.
A gente estuda, né, algumas coisas, mas não somos aqui as pessoas adequadas para essa resposta. Mas sobre os cães, o que eu sei é que é possível. A minha filhota canina, quase 99% da alimentação dela é natural, né? E ela está muito bem de saúde, graças a Deus. Só que eu passei a dar alimentação natural para ela a partir de estudo, de orientação nutricional, eu busquei o conhecimento. Então, quem pergunta, por favor, busque, porque é uma questão muito séria da saúde do seu animal. Então, em relação a cães, pelo que eu sei, sim, é possível. Com relação a gatos, aí tem dúvidas realmente. Gato já é uma história diferente da história dos cães. Então, assim, dê uma boa pesquisada antes, se oriente bem, para que você, se for o caso, faça aí essa transição alimentar dos seus animais. As rações, como ela deve saber, né, quem pergunta, tem problemas, questões químicas, conservantes, etc. Por isso que eu dou preferência a uma alimentação natural, balanceada, para a minha filhota canina, a Kiara, né? Mas é também uma alternativa, né, que em alguns casos é importante. Mas assim, né, vá com cuidado nessa situação, para dar aí o melhor que puder à saúde dos animais. O mesmo cuidado, né, Rafa, que tem com a gente, né? A gente Sim, vai passar, vai fazer uma transição aí no nutricionista, no nutrólogo, né? Fazer com calma, né? Passo a passo, com as orientações, com segurança, né? A mesma coisa fazer com os animais, né? Procurar o profissional realmente que pode olha a orientar Trícia aí, olha nessa a Trícia transição, aí. né? A Trícia entende muito, é protetora Tem para também, gatos né? também, Entende bem dos exatamente, esse gatos, a amor. Trícia. É. Olha, a Paola ainda tem uma outra pergunta aqui, que aí Rafa pode responder para a gente voltar para o Felipe, para o tema da questão, né, gente? Para quem chegou depois, ó, é o Opúsculo, né, da FEB, em parceria com o MOVE, que a gente está estudando. Quem quiser adquirir, esqueci de dizer, o Opúsculo, com essas mensagens maravilhosas, 50 e poucas mensagens, de mais de 100 que eles encontraram. Se comprar um livro pela FEB, editora, online, você recebe de presente, tá certo? Vem na sua compra. Ou você pode também entrar em contato e pedir que eles enviam, você paga o frete, eles vão mandar. E os centros espíritas podem solicitar também, numa quantidade razoável para estudo, né? Tem centros espíritas que estão estudando já o opúsculo, tá certo? E também pode baixar o PDF, tanto na FEB quanto no MOVE, no site do MOVE, tá? Ficam essas várias opções para acompanhar, né, os estudos aqui. Paula está perguntando ainda, ó, e as vacinas? Todo mundo quer as vacinas para a Covid, mas se lembrarem que milhares de animais morreram nos testes da vacina. Qual a posição de vocês? Então, Paula, você traz uma reflexão muito importante. Realmente, a Covid-19, como outras epidemias e pandemias, são oriundas, quase todas elas, da exploração dos animais não humanos. Então, o problema começa causando dor aos animais não humanos e acaba tendo uma solução de causar dor aos animais não humanos pelos testes que se faz neles, né, para uma série de fins humanos. Mas, na situação que nós encontramos, precisamos tomar a vacina. Eu sou completamente, absolutamente a favor do uso da vacina. É uma questão de civilidade, uma questão de ética, uma questão de Bom coletividade, senso, né? Bom de senso. bom senso. Precisamos tomar a vacina, mesmo a vacina sendo oriunda de testes em animais, né? Porque o cenário posto pede esse tipo de uso dessa vacina. Tem vacinas sendo feitas sem testes em animais, está em fase experimental ainda, e se ela for tão eficaz como as outras, né, mais à frente, é uma outra alternativa que temos que buscar, que temos que nos esforçar. É esse o diálogo aqui, é essa reflexão. Temos que buscar meios, alternativas não exploratórias aos animais, baseadas no princípio de não violência para os animais. Mas enquanto ainda não temos, na medida do possível, do praticável, temos que fazer uso, né, ainda mais em situação de pandemia, né, que é algo muito mais Isso.
mais sério e Exato. grave, né? Exato, é uma causa, né, que realmente sobrepõe aí, né, é muito importante isso, esse bom senso, esse equilíbrio, né. Ó, dá um bom dia para o nosso querido Leandro Monteiro, que já esteve aqui 2 vezes e ainda canta, ele é maravilhoso. E a Trícia está trazendo uma fala que serve para o que você está falando, ela está se referindo ainda à alimentação, que ela deu orientações aqui, gente, leiam o chat, mas ela está dizendo, ó, por isso o veganismo menciona, na medida do possível e do praticável, né? Essa fala dela inicial aí da mensagem dela serve realmente para as duas situações, né? O equilíbrio e o bom senso, né? Vamos voltar, Felipe, E eu estou aqui pensando, para a mensagem. estou pensando aqui, concordo total, totalmente, assim, o Rafa falou, que a Trícia está colocando aí também, e, e fico pensando, assim, quanto mais nós avançarmos nessa discussão, nessa nova percepção em que nós precisamos mudar hábitos, em que nós precisamos mudar uma série de práticas, a nossa consciência vai também se transformando. Os próprios cientistas que vão desenvolvendo pesquisas vão compreendendo a necessidade de caminhar em outra direção, de buscar outros campos, outras possibilidades, e mesmo a nossa mente, conforme nós vamos nos afastando dessa desse local que às vezes nos acomodamos para determinadas práticas, mesmo de experimentos, nós vamos também nos colocando a nossa mente numa sintonia um pouco mais elevada. Quando nós vamos para uma prática, ou para o desenvolvimento de determinadas experiências, de determinados experimentos, sem que a nossa mente esteja voltada exclusivamente para a finalidade do lucro, voltada para entender aos interesses do dinheiro em si, mas com um sincero desejo de fazer o bem, de claro, sim, vai ser o seu trabalho, vai ter uma questão de sustento envolvida, mas com um sincero desejo de praticar o bem, de servir a, 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 enfim, ao processo evolutivo em que nós estamos imersos, a nossa mente vai entrando em sintonia com planos mais altos. Vamos começando a abrir possibilidades de encontrar novos caminhos no desenvolvimento de experimentos, de testes, e vamos também evitando até mesmo de se chegar em novas enfermidades como essa, como o Rafa já colocou, que são oriundas também da nossa relação exploratória, predatória com o planeta. Então, a gente já vai evitar que muitas dessas enfermidades surjam, aconteçam, e também encontrar novos caminhos. Essa é uma construção também necessária de ser feita, para que nós possamos caminhar em outra direção. Mas importante pegar essa fala aqui do André Luiz, quando ele fala de pesquisas laboratoriais, porque talvez a gente possa também deslocar o nosso olhar para coisas fúteis, nas quais os animais são utilizados para pesquisas, como, por exemplo, diversos cosméticos, por exemplo, em que eles são empregados em determinadas pesquisas de forma extremamente cruel, de forma extremamente, assim, como o Murilo falou antes, é um filme de terror quando nós vamos olhar. Então, só peguei os cosméticos aqui como um exemplo, mas há outros campos também, em que, para atender ao quê? A certos caprichos nossos também. Então, é uma dor que nós precisamos aí caminhar, né? Rafa? Deixar a Cris falar. Não, amor, eu estava dando uma olhadinha no chat, tão interessante. Essa pergunta sobre o peixe sempre vem toda semana. É uma dúvida, né? Porque realmente a gente pensa assim, carne vermelha. E aí acha que a carne branca está tudo bem, né? Apesar de que a gente sabe que o sofrimento das aves é imenso,
né, sem dar o direito nem mínimo de dignidade de sair de uma gaiola, né, enquanto o boi minimamente pasta, sai. Né? Mas aí eu queria que vocês depois comentassem, na hora que vocês acharem pertinente, sobre a carne do peixe também. Nossos Posso irmãozinhos peixes. aproveitar agora mesmo, Cris, Pode, porque fica à vontade, a hora que você achar bom. são os mais esquecidos, né? Os peixinhos, assim. Exato, Geralmente até ninguém fala mesmo, mesmo. Eu acho que é por isso que sempre vem essa pergunta. Toda semana vem. e até mesmo as pessoas quando vão em direção ao vegetarianismo e ao veganismo, geralmente o último a deixar de consumir são os peixes, né? E olha, a minha Comigo foi mãe... assim. Comigo foi assim. Sim, Eu comigo também fiquei foi. Uhum. deixando o peixinho, aí depois fiquei só no camarão, que eu sou louca. Aí depois eu descobri a receita do camarão sintético, que fica igualzinho o gostinho. Aí resolveu. Os peixes sentem, turma. A ciência já demonstrou que eles são seres extremamente complexos, né? Eles têm um apurado desenvolvimento social, eles são dotados das mesmas capacidades que nós, seres humanos, temos de sentir dor, medo, alegria, o desejo de liberdade, etc. Isso, por si só, já dá uma noção grave, né, de pesca de animais, do sofrimento que eles sofrem, né, ao serem pendurados ali num ganchinho. Então, eles constroem ninhos complexos, eles formam relações monogâmicas, eles caçam de modo cooperativo, têm estratégias, usam de ferramentas, né? Eles reconhecem-se uns aos outros como indivíduos, reconhecem o seu clã, eles mantêm um registro de memória, de confiança em quem merece, em quem não merece. São seres muito complexos, muito mesmo, competem por melhores posições, tem toda uma situação hierárquica social envolvida, tem toda uma cultura pisciana envolvida. E ontem eu falei para vocês que estava preparando a aula sobre confinamentos e o confinamento de peixes também nas pisciculturas. Tem piscinas, fazendas de peixes amontoados, confinados. Vocês imaginem seres sensíveis confinados. Vocês imaginem o estresse, o sofrimento desses animais para satisfazer paladares humanos. E não estou falando aqui de necessidades, estou falando aqui realmente de meras satisfações de papilas gustativas. Prazer, né? Prazer, Prazer. exatamente. Então, assim, são seres sencientes. E talvez por estarem mais distantes do convívio conosco, que eles são os últimos a, a sair do nosso prato, né? A serem lembrados. Mas não, os oceanos estão morrendo pela pesca industrial. Recomendo a vocês que assistam o documentário Seaspiracy, SEAS, com certeza alguém vai colocar aqui no chat, a Ju, o Murilo, SEASPIRACY, documentário que traz o desastre ambiental que os oceanos estão vivendo. E é isso, né? Você pediu para comentar mais alguma coisa? Não sei, né, Cris? Foi isso sobre os peixes, né? Foi isso só. E aí a mensagem, né? Essa última de André Sim, Luiz. sim. É. Quer que eu leia de André novo, Luiz, Rafa, a mensagem? pode ser, lê sim. Não é? Ele diz assim, ó, esquivar-se de qualquer tirania sobre a vida animal, não agindo com exigências descabidas para a satisfação de caprichos alimentares, nem com requintes condenáveis em pesquisas laboratoriais, restringindo-se tão somente às necessidades naturais da vida e aos impositivos justos do bem. Você estava por aí mesmo, né? Sim, Na sua fala. sim. André Luiz passa por muitos assuntos aí, muitos assuntos. O que seriam exigências descabidas? O que seriam as necessidades nutricionais nossas? Será que precisamos consumir animais para obter os nutrientes que necessitamos? Emmanuel diz que não, a ciência diz que não. Né? Eu sou vegano, o Máscio é vegano, a Cris é vegetariana, né? A turma do MOVE, na sua maioria, é vegana. Enfim, são milhares, né, de pessoas
vegetarianas e veganas ao redor do mundo, isso há milênios, né? Então, quais seriam as necessidades nossas? Então, André Luiz diz aqui, né? Não agir com exigências descabidas para os caprichos alimentares. Aí tem o foie gras, tem o caviar, nunca vi nem comi, eu só ouço falar, né? Tem uma série não só os quitutes, eu estou indo para esses quitutes mais exóticos, né? Tem uma série de coisas assim que são, gente do céu, só causam sofrimento aos bichos, coisas caras, produção cruel diante dos animais, necessidades fictícias, né? Inventadas por uma dada economia, por um dado mercado, para lucrar em cima da inconsciência das pessoas. E André Luiz, olha, com um pioneirismo lindo na literatura espírita, fala das pesquisas laboratoriais. Turma, tem muitos testes que se fazem em animais, por exemplo, da Covid-19, como falou aqui, da vacina, né? Esse daí é discutível, né? É questionável, dá para fazer uma discussão legal. Mas para cosméticos não faz qualquer sentido, não cabe mais hoje em dia. Não cabe mais aceitar pesquisas laboratoriais para fazer cosméticos. Inclusive, existem muitas empresas e pequenos produtores que oferecem produtos cosméticos sem fazer experimentação em animais. O nosso discernimento espírita, o nosso compromisso ético tem que ser nesse caminho. Eu só vou colocar o meu dinheiro suado em pequenos produtores e empresas que são éticas. Esse, para mim, deveria ser o discernimento do espírita que tem um comprometimento com a verdade, com o próximo. E eu preciso, então, pesquisar quem são essas empresas, esses pequenos produtores que produzem de maneira ética e sem testar em animais. Então, os testes em animais são para fazer shampoos, eles estão aí nas farmácias, nos supermercados, eles são realizados em animais vivos, como cachorros, como gatos, não só naqueles ratinhos, são utilizados em ratos, em macacos, em coelhos. E os experimentos eles são feitos sem anestesia e depois provocando a morte desses animais. São experimentos assim, eu não vou ficar narrando, eu acho importante narrar, mas eu particularmente eu tenho alguma dificuldade de narrar essas coisas, mas acho muito importante que se narre. Então, assim, são vários tipos de animais submetidos a experimentações terríveis para que usemos cosméticos. Enfim, não sei a opinião de vocês, creio que seja na mesma direção, mas... Eu acho perfeito também. Normalmente eu vou pesquisando assim um a um para ver, né, onde é que está sendo testado, se teste animal ou não, porque a gente tem essa informação. Mas tem algum site ou algum órgão que já classifique empresas politicamente corretas, né, ecologicamente corretas, que não testam, que a pessoa pudesse consultar rapidamente, porque às vezes isso ajuda também, né, do que ir ali no um a um, né? Vocês conhecem algum? Se alguém conhecer no chat aí, quiser colocar também para facilitar, né? Viu, Felipe? Tem várias listas, Cris, de produtos sem crueldade, né? Cruelty free. Várias listas assim de grupos veganos, de ONGs, de empresas disponíveis no Google mesmo. Então, se vocês colocarem lá listas de produtos sem experimentação animal, produtos cruelty free, vocês vão encontrar várias listas. E Olha assim, aí, tem gente, a muitas dica. empresas assim próximas a nós que chegam facilmente às nossas mãos que não testam em animais. Bem conhecidos que às vezes a gente até consome sem saber que não fazem testes em animais. Por isso o conhecimento sobre isso é importante, né? De muita qualidade, né? De Uhum. produtos de muita qualidade. Eu estava pensando aqui o quanto, né, a conversa ela vai avançando e outros temas, a gente vai compreendendo que outros temas vão se entrelaçando. Ô, Aqui, Máscara, diga. desculpa aqui, né? Você é meu amigo de casa e Cá, imagina. sabe qual é a grande revolução, turma? É nós fazermos o nosso próprio produto. É muito fácil fazer sabonete em casa, natural, fazer desodorante em casa, natural, pasta de dente natural.
é muito fácil a gente produzir o nosso próprio produto. Só que a gente está muito alienado disso. A gente cedeu isso para o mercado. É muito fácil, é muito fácil. Pesquisem sobre isso. Ou, se não tiver aí tempo, né, possibilidade de fazer, busque um pequeno produtor aí na sua cidade. Por aqui tem várias pessoas que vendem sabonete de aveia, sabonetes assim maravilhosos, né? E duradouros, duradouros, muito mais do que aqueles comprados aí em farmácia, em supermercados. Mas a grande revolução vem de nós, do local, de dentro. Quando a gente começar a produzir mais aqui o nosso próprio alimento, nossos próprios produtos, descartar um monte de coisas que não tem nenhuma necessidade de termos, né? A vida vai melhorar. E é tão gostoso, tão terapêutico, né? Olha, o pessoal está contribuindo aí, viu? Está colocando, dando referências, né? Ó, plantar, outra aqui também ajuda. Plantar e cozinhar é revolucionário. É uma terapia, eu acho até divertido. A Trícia, né? O ideal é fabricar nossos próprios produtos ou comprá-los de pequenos produtores, né? Como você estava falando. Né? São ótimos, exatamente, exatamente. Dá preferência, né? A esses pequenos, até para equilibrar a economia, né? Também tem isso, né? Ajuda nisso também, né, Felipe? Claro. Felipe, você tem Era aberto o isso que eu microfone, estava pode falar. é isso que eu estava falando, que outros temas começam a se entrelaçar aqui, que é, por exemplo, a questão do consumismo. Nós somos aí o tempo todo incentivados ao consumo, né? A sempre comprar, comprar. Então precisa surgir um produto novo para incentivar o nosso consumo, e aí é preciso fazer teste nesse produto novo que vai surgir. Então, essa revolução, essa mudança da nossa mentalidade passa por isso também. A gente sair dessa roda consumista, em que eu preciso sempre estar comprando outro produto, o cosmético novo que saiu, o novo sabonete, o novo shampoo, o alimento novo, e entrar nessa nova perspectiva, nova não necessariamente, né, mas voltar a essa perspectiva de estimular exatamente cadeias curtas, né, consumir do local, ou produzir o seu alimento, ou produzir, como o Rafa estava falando, o seu sabonete, ali da forma que é possível, ou também a gente costuma pedir aqui, por exemplo, alimentos de grupos de produtores locais, por exemplo, de agricultores aqui da região. Tem uma cesta, a gente acessa ali aqui o site, acessa o link ali, já vai escolhendo os produtos, e são os produtores aqui da Uma rede, região uma que rede. entregam uma rede, e produtos agroecológicos. E aí tem ali também a possibilidade de comprar um sabonete também, um shampoo, né? Então, é possível comprar, e aí já é uma outra discussão também que é importante, né, nesse campo, também, né, a questão da discussão do cuidado com a terra, de uma outra relação com a terra também, de um Eu estou cuidado fazendo com o os curso de alimentos. permacultura mágica. Olha, Sensacional. Gente, é Que sensacional maravilha, que legal. permacultura. Façam permacultura, é impressionante, impressionante. então é um tema que ele vai se entrelaçando com vários outros campos, né? A gente vai aí adentrando essas perspectivas, esses campos de estudo, e vai entendendo que as coisas estão entrelaçadas. Então, quando existe uma busca por ocultar o que o animal passa, para que chegue lá na prateleira do supermercado e eu compre o produto, ou compre um casaco que é de couro, que é feito de pele e tal e tudo mais, ou compre, tudo isso é ocultado também por uma estrutura que é feita, que está planejada também para que eu não me preocupe com isso, para que eu não pense nisso, para que eu não perceba todo o sofrimento que está envolvido, para que eu seja sempre o consumidor que vai sempre comprar. Então, é toda uma mudança de consciência que a gente precisa ir realizando também, né, mudança de hábitos, que está tudo também entrelaçado nessa fala aqui do André Luiz. Então, essas exigências descabidas para satisfação de caprichos alimentares,
tá aqui também outros, a gente pode pensar aqui em outros caprichos também, não só os alimentares, mas outros também, né, em vários outros campos da nossa vida. Perfeito, Felipe. Olha, a Paola, ela tinha, quando ela falava da alimentação vegetariana, né, para os animais, ela explicou melhor aqui, ó, ela disse, sou vegana. Os animais são seres espiritualmente ainda não tão evoluídos como o ser humano. Minha pergunta sobre transformá-los em vegetarianos é se eu tenho esse direito ou não de impor isso a eles, né? Aí depois ela até completa mais um pouquinho, mais na frente, continuando minha pergunta, né? Eu escolhi ser vegana, pessoas escolhem ser vegetarianas por não aceitar o sofrimento dos animais. Os domésticos, né, os animais domésticos, não escolhem, eu imponho a eles. Posso fazer? A dúvida dela é essa. Agora que eu entendi. Se ela pode impor isso aos animais, se é justo, né, já que eles não têm esse poder de escolha, digamos, e naturalmente eles recorreriam, talvez, né, à alimentação animal. Tem animais que não consomem, mas tem os que caçam, né? Cães, a Mastrícia já está dizendo aqui, ó, cães e gatos não precisam caçar para se alimentar. O pessoal é rápido, viu? Do chat. Nós já estamos no finalzinho, ó. Aí, se quiser fazer algum comentário com relação a essa pergunta dela, para vocês já fazerem as considerações finais. Passa rápido, né, gente? Tão bom estar aqui, todo mundo junto conversando sobre isso. Ô, Cris, eu conectei esse comentário do Masca com uma questão de O Livro dos Espíritos. Eu gosto sempre de fazer isso. E lá na obra básica, tem a questão 716, que Kardec pergunta. Masca falou do consumismo, né, dessas exigências descabidas. Veja só, eu nunca tinha pensado por esse ângulo nessa questão. É muito bom quando a gente faz esses diálogos. Aí eu conectei com a 716, que pergunta assim, Kardec. Mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta, sim, sem dúvida, mas o homem ele é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou os limites das necessidades. Nós temos o instinto de conservação. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Necessidades fictícias. E André Luiz foi preciso aí, destacando algumas delas. Então, vejam só, já lá, há 150 anos, já tinha essa informação preciosa em O Livro dos Espíritos. Excelente. Felipe, querido, qual a sua mensagem final, amor? Agradecer especialmente a ti, Cris, ao Rafa, todo mundo está nos acompanhando, a Rai TV também, por proporcionar também um espaço aqui, e assim, desejar que a gente consiga cada vez mais pensar sobre isso, nos mover nessa direção, mudarmos esses hábitos com serenidade, com tranquilidade. Isso traz muitos benefícios para a nossa vida, para a vida em sociedade. Então, não é nada de outro mundo, não é nada fora que nós estamos aqui falando, é algo que os espíritos estão nos falando, nos trazendo informações há tanto tempo. Então, que a gente consiga caminhar nessa direção com serenidade, com muita tranquilidade, mas com segurança e com uma perseverança, com firmeza na nossa decisão. Agradeço e estou aqui sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade desta manhã. Nossa, a gente que agradece sua companhia, Felipe. Volte mais vezes, né? Obrigada pelas reflexões. Nosso Rafinha. Turma querida, agradeço também ao meu amigo Máscara, minha amiga Cris e a turma que participou no chat. Tem sempre sido participativo, isso é muito bom, muito bom. As perguntas e as respostas que o pessoal já coloca lá, né, que não dá tempo da gente... Ajuda a gente, exatamente,
Não dá tempo da gente responder aqui, a maioria das coisas a gente não sabe, né? Somos aventureiros aqui, trazendo algum tipo de conhecimento nosso, mas enfim, né? A nossa busca e o convite que eu faço é que busquemos a solidariedade interespécies. Construamos novas sociedades, novos relacionamentos baseados nessa solidariedade interespécie. E assim, termino com aquela frase que gosto sempre, né? Sigamos! Vamos em frente! Vamos em frente! Vamos nessa, vamos! Obrigada, Rafa, meninos queridos do MOVE, né? Pessoal do chat, a gente não sabe nem como agradecer a participação deles, né? Tantos que perguntam, que se interessam, e o pessoal do MOVE, que faz aí um trabalho, nossa, eles vêm para trabalhar, ficam respondendo, ajudando a gente, né? Semana que vem, gente, é o episódio 9, vai falar sobre a terapêutica espírita no socorro aos animais. Olha só, eu mesma já estou cheia de perguntas, muito interessante, né? E a gente quer ajudar e às vezes tem medo, né, de fazer alguma terapêutica espiritual com eles, precisa de uma orientação, né? Muito bom tema, como todos, né? Tem sido maravilhoso, graças a Deus. E é isso. Tenham todos um excelente domingo, uma excelente semana. Compartilhem, dê um like, né? Para que possa chegar mais gente, né? Partindo daqui, ó, isso tudo partiu daqui, desse opúsculo tão importante, FEB com MOVE, para a gente ter esse compêndio, assim, maravilhoso, né? Então, um beijo grande no coração de todo mundo, fiquem com Deus e até domingo. Domingo a gente se encontra aqui novamente. 1 milhão de amigos é o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.